E aí, moçada, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, professor de Biologia, e hoje chegamos à nossa nona aula aqui no Projeto Fato Livre. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino para receber as notificações das próximas aulas e dar aquele like após esta aula de Biologia. E hoje vamos falar do grupo que tem a maior quantidade de representantes dentro do reino animal, que são os artrópodes. Galera, artrópode significa o grupo que tem patas, né, pés articulados, que tem articulações, que tem juntas, que tem junções. É um grupo que tem exemplar em todo e qualquer canto do planeta, seja ambiente aquático, terrestre, enfim. Existem várias propostas na biologia, dentro da área da evolução, que tenta classificar o grupo, saber quem vem de quem, da onde foi, da onde vai. A evolução ela precisa ter detalhes para poder agrupar as diferentes espécies. Só que tem uma das mais aceitas, né, uma das principais teorias, ela defende que o grupo é monofilético. O que é isso? Já estou dando uma dica já da aula de evolução para vocês aí. Ó. Monofilético, ó, o nome já diz, ó, mono, um só. Filético, filos únicos, ou seja, esse grupo, então, segundo essa teoria, eles descendem todos do mesmo ancestral comum. Eles têm todos eles, independente de qual grupo é, todos eles têm uma descendência em comum. Eles tiveram um ancestral comum em algum momento da história evolutiva. Isso que significa grupo monofilético. E aí, ele é dividido em 5 subfilos. Deixa eu tirar aqui rapidinho. O primeiro é trilobitomorfa. Trilobitomorfa são os trilobitas. É bem comum você encontrar isso quando vai fazer pesquisa de fósseis. Por quê? Todas as espécies desses animais estão extintas. Nós não temos nenhum representante vivo de trilobitas hoje na Terra. O segundo grupo, Quelicerata, que são aranhas, escorpiões e ácaros, né, da classe aracnida. Então, o Quelicerata é o grupo que tem quelíceras. Antigamente ele era chamado até de aracnídeo, mas aí mudou para Quelicerata, que é uma característica em comum a todo o grupo. Agora a gente vai ver o que são, na realidade, essas quelíceras. Subfilo crustáceo, representado por caranguejos, lagostos e cracas. Subfilo hexápoda, né, insetos da classe insecta, hexa, né, poda, olha só, 6 patas. Então é uma característica que já ajuda a identificar todo e qualquer inseto, e ele vai apresentar 6 patas, né, 3 pares de patas. E o último subfilo, miriápoda, que são aqueles artrópodes que têm dezenas de patas. Por exemplo, a lacraia da classe quilópoda e o piolho de cobra da classe diplópoda. E eu vou falar um pouco sobre esses 4 grupos nesta aula de hoje, além das características gerais do grupo como um todo. Beleza? Como eu havia dito, é o grupo que tem a maior quantidade de representantes, tem espécies distribuídas em praticamente todos os ecossistemas da Terra, ambientes marinhos, de água doce, terrestre, enfim, uma grande característica que acabou possibilitando que esse grupo, né, principalmente os insetos, de conquistar o ambiente terrestre como um todo, foi justamente a capacidade de voo. Então a gente vai comentar um pouco mais também sobre isso agora. E aí o que acontece? Essa possibilidade de voar, então, que são os únicos invertebrados que realmente apresentam essa característica de voo, ela fez, então, com que eles se dispersassem, ou seja, os insetos, eles representam 90% de toda a diversidade desse grupo. Então, 90% de artrópode está dentro do grupo dos insetos. São muitos insetos mesmo, são muitas espécies. Estima-se que tenha mais de 1 milhão de espécies já foram descritas, né? Só que tem uma estimativa que possivelmente existam mais de 10 milhões de artrópodes ainda por aí. É a previsão. Porque toda vez que o pessoal faz pesquisa, vai em uma floresta, vai no mar, faz uma coleta, aumenta em 2.000, 3.000 espécies diferentes de artrópodes. Então é um grupo que carece ainda de bastante estudo, por ser um grupo muito rico do ponto de vista da diversidade de espécies. O que acontece? Lógico, né? A maioria de vida livre, só que eu tenho artrópodes parasitas, de plantas, de animais. Eu tenho alguns artrópodes que podem causar ou transmitir doenças, né? O Aedes aegypti, por exemplo, esse infame mosquito aí, que acaba transmitindo mais de 9 doenças até o momento foram catalogadas que o Aedes aegypti consegue transmitir. Então, esse insetozinho, esse mosquitinho aí, ele faz parte desse grupo que transmite, tá? Não confunda, causar é uma coisa, transmitir é outra. Tem vários tipos de insetos também que vivem, exibem, na realidade, organizações sociais.
É o caso de formiga, é o caso de cupim, tanto que é o exemplo da ecologia. Falou de sociedade, vai falar de formiga, vai falar de abelha, vai falar de cupim, porque são animais, são insetos sociais. Eles têm uma hierarquia, tudo belezinha, né? Todo mundo, com certeza, já ouviu falar de abelha rainha, abelha operária, zangão, ou seja, são insetos que acabam tendo essas organizações sociais dentro do seu grupo. E aí, o que eu tenho de comum a todos os artrópodes? Primeiro, corpo revestido por um exoesqueleto. Um exoesqueleto é um esqueleto externo ao corpo. Ele é endurecido. Segmentação. Eu havia falado lá na aula de anelídeos que os anelídeos, os artrópodes e os cordados apresentam, então, essa característica da metameria, corpo dividido em segmentos. No adulto, é bem evidente nos apêndices a segmentação. Na musculatura e no sistema nervoso, você consegue observar que essas estruturas são bem divididas. Se você pegar, por exemplo, uma formiga ou um gafanhoto que é maior, o gafanhoto você consegue observar ali vários segmentos na perna dele. E você pode ver também que esses segmentos são articulados, ou seja, o grupo dos artrópodes. Essas pernas e esses outros apêndices, então, que tem essa articulação, facilita a locomoção do bicho. Tem animais que pulam, tem animais que acabam voando, né, os insetos, por exemplo. Pode acontecer fusão de segmentos dos metâmeros e formação de tagmas, que é um processo chamado de tagmatização. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso agora, quando eu falar sobre os grupos, que são... O que é esses tagmas? Gente, tagma é um grupo de segmento especializado. Então você tem cabeça, você tem tronco, você tem tórax e você tem o abdômen. Então eles podem ter todas essas estruturas ou eles podem fundir algumas, formando então esse processo de tagmatização. É fusão tagmática. Tudo bem? E olha só, simetria bilateral. Se você cortar uma formiga no meio, vai ter duas metades iguais. Se você corta uma barata no meio, tem duas metades iguais. Que é importante para deslocamento dos animais. Eles também têm aquela ideia da cefalização. Já tem uma cabeça mesmo, já tem olhos. Esse grupo já apresenta olhos. Tem presença de celoma, ou seja, eles têm cavidade. E se tem cavidade, tem estruturas, tem órgãos e tem um sistema circulatório. Lembra que eu disse? O celoma também está associado a essa questão de sistema circulatório. Praticamente todo animal celomático, ele tem um sistema circulatório. Tem exceções? Tem. Nós vamos falar depois sobre isso no próximo grupo, que é o grupo dos equinodermos, representado pela estrela do mar. Beleza? Olha só. O exoesqueleto, então, que essa é a estrutura rígida, externa, ele é formado por quitina. Gente, quitina é um polissacarídeo. É um polissacarídeo estrutural. E o que acontece? Ele é rígido, ele é impermeável, ele proporciona, além de sustentação, além de proteção mecânica, ele ajuda na evitar a desidratação do animal. Então você tem uma estrutura, você tem uma capa que te protege contra o calor, por exemplo. Então você não desidrata. Porque o animal é pequeno, gente, tem que pensar que quanto menor o animal, mais ele vai sofrer com o processo de desidratação. A perda de água é bem rápida. Então, se ele tem um exoesqueleto, isso acaba ajudando ele, então, lutar, né, se precaver contra esse processo. E aí, em crustáceos, além da quitina, o exoesqueleto apresenta ainda sais de cálcio. E é interessante que praticamente todo o crustáceo ele vai ter o exoesqueleto bem duro, só que lá nas articulações e nas juntas, ele vai ser bem fino e flexível. Ou seja, isso facilita o movimento dessas articulações no grupo dos crustáceos, por exemplo. E aí o que acontece? Para todo e qualquer artrópode, no período de crescimento, ele vai ter que perder o exoesqueleto antigo. O exoesqueleto antigo, então, vai ter que ser trocado e vai surgir um novo exoesqueleto maior do que o anterior. Por quê? Para possibilitar que o animal cresça novamente mais um pouco, até ele atingir o tamanho dele, que está inscrito no código genético. Praticamente, a maioria das espécies param de crescer. Se não parasse, gente, a gente veria aí barata de 1 metro, então não rola isso aí, tá? Então, toda e qualquer espécie de artrópode tem um tamanho padrão determinado pelo seu código genético, determinado pelas características da sua espécie. E aí, a eliminação desse velho esqueleto, né? Tirar ele, sair dele e substituir por um novo, produzir um novo, é chamado de muda ou equidise. E aí, inclusive, tem até um hormônio que regula essa troca, que é a equidisona. Então, não se esqueçam. Se cair uma questão no Enem,
Qual que é o hormônio dos artrópodes que vai induzir ele a trocar de exoesqueleto? É só lembrar da palavra equidise, ou seja, equidizona. Esse é o hormônio, então, que vai agir nessa situação. E aqui eu trouxe, então, essa imagem. Você pode ver ali uma libélula, né? Então, ela mostra todo o processo, começando a sair de dentro do exoesqueleto. Você vê ali, então, ela saindo dele, e ela, olha só, ali na terceira imagem, você percebe, então, o exoesqueleto que vai ficar ali, e essa libélula, então, depois ela vai voar e vai formar um novo exoesqueleto, vai produzir quitina, e ele vai acabar, então, calcificando, enrijecendo, né? E vai acabar, então, transformando num novo exoesqueleto até esse animal trocar. Se ele precisar, né? Às vezes tem insetos que trocam 2, 3, 4. Isso varia de espécie para espécie. É uma coisa que não precisa saber de cor salteado. Você tem que entender que os artrópodes, galera, eles trocam de roupa. Eles trocam de exoesqueleto. E aqui, é bem comum, assim, a gente quase não consegue ver outros tipos. Em campo você observa, né? Você vai fazer biologia, você estuda, lá no Pantanal, por exemplo, no Cerrado, na Amazônia, você consegue observar bastante. Só que aqui na área urbana é bem comum a gente encontrar essas cascas vazias de cigarra, tá? Então isso é uma troca de um exoesqueleto. É um exoesqueleto abandonado, aquela casca de cigarra. E aí, este gráfico é interessante, porque eu já vi várias questões que pede para você interpretar esse tipo de gráfico. Eu tenho duas variáveis aqui, ó, tamanho e tempo. E aí eu tenho duas espécies, gente, ó, espécie B, você pode ver que ele tem um crescimento contínuo, ele estabiliza e para, né? Que é a maioria das espécies que não possuem exoesqueleto. Nós, por exemplo, mamíferos, temos esse tipo de crescimento dessa curva B. Agora, a espécie A ali, ó, o que acontece? Nasceu, cresceu, esse período, gente, que ele está crescendo, ele está formando um novo exoesqueleto. Ele está o quê? Ele está quitinizando, né? Ele está ganhando ali porções de quitina. Ele passa um período sem crescimento, que é aquele período que ele vai estar ali juntando alimento, vai estar comendo, vai estar juntando nutrientes, e aí ele troca de novo. É a muda. Saiu do exoesqueleto, ele vai crescer, e conforme ele cresce, o exoesqueleto é formado. E aí, até ele atingir a idade adulta e não precisar mais trocar de exoesqueleto. Então, prestem bastante atenção. O crescimento de um mamífero, por exemplo, é chamado de contínuo, essa curva B. Agora, a curva A é um crescimento por etapas, né? Por quê? Porque você tem a troca dos exoesqueletos. Essa curva A aí, esse segmento A, então demonstra para mim o que acontece com os artrópodes. E aí, professor, a aranha troca de esqueleto? Troca, galera. A aranha também troca de exoesqueleto, sim, tá? Porque a aranha também é um animal artrópode. Eles têm tubo digestório completo, ou seja, são enterozoários completos, são protostômios, surge a boca primeiro, e aí vem uma diversidade do ponto de vista de estruturas respiratórias. Isso depende muito do habitat onde esses animais vivem. Eles podem, por exemplo, respirar através de brânquias, aquela galera que mora dentro de água. Eles podem pegar o oxigênio diretamente do ar. Para isso, eles têm pulmões foliáceos ou traqueias. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, dependendo do grupo, eles vão ter um tipo diferente de respiração. Sistema circulatório é que nem da maioria dos moluscos, é aberto ou lacunar, né? Ou seja, o sangue vai circular sob baixa pressão, ele é lento, isso acaba, então, fazendo com que os animais não sejam tão rápidos. A única exceção aí são os insetos, mas eu vou explicar o motivo agora. Então, o que acontece? O sangue passa pelo coração, é distribuído por vasos e vai banhar os tecidos nessas cavidades chamadas de hemocélices. E aí, como eles têm poucas células, o sangue deles não é bem um sangue verdadeiro. Então, é chamado de hemolinfa. E o interessante grande parte dessa galera aí pode apresentar hemocianina. Hemocianina é um pigmento que deixa o sangue azul. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma lagosta, você vai ver que o sangue dela é azul. Tem um caranguejo ferradura, que o pessoal extrai. É um caranguejo, mas ele é do grupo das aranhas, ele é um quelicerado. O pessoal extrai o sangue dele, porque é um sangue altamente usado na medicina. E aí o sangue dele é azul, azul, azul. Procura aí, caranguejo ferradura. É um dos produtos assim biológicos mais caros que se tem.
inclusive o animal está entrando em extinção por causa dessa coleta do sangue dele, tá bom? O sistema nervoso, como todo e qualquer artrópode e como todo e qualquer invertebrado, a grande maioria, é ganglionar, ou seja, vai ter uma estrutura ganglionar na região anterior, que agora eu chamo de cabeça, e aí eles têm muito mais estruturas nervosas do que qualquer outro grupo. Por quê? Gente, esse grupo, ele já consegue perceber os mais diferentes tipos de estímulos. As estruturas sensoriais são muito desenvolvidas. Você tem sensores químicos, que aí eles podem trabalhar para reconhecer a presença de alimentos ou de inimigos naturais, ou até mesmo dentro da própria espécie reconhecer se aconteceu alguma coisa. São os famosos feromônios, os insetos principalmente. Formigas nem se fala, a formiga tem muito feromônio. A formiga tem feromônio para praticamente qualquer coisa durante a vida dela, ela tem um feromônio específico. Tem receptores de paladar, sensor postural, receptor auditivo, receptores luminosos. Eles têm sensores de movimento, de pressão, de contato, de tato, enfim. É um grupo que tem uma quantidade imensa de estruturas sensoriais. É muito bem desenvolvido as estruturas desse grupo. São animais dioicos, então essa questão de, tem bicho monóico? Um ou outro, mas a maioria, 99%, dioico, ou seja, sexos separados. Nas formas terrestres, geralmente a fecundação é interna, e nas aquáticas, geralmente é externa. E aí, muito deles, gente, em muitos artrópodes, você vai ter uma passagem por estágios larvais, até atingir a idade adulta, que nesse caso, a biologia usa um termo chamado de imago. Imago significa um animal na fase adulta, principalmente insetos. É muito comum a questão falar assim, o inseto imago tal, ou seja, ele está se referindo ao inseto adulto. Nos artrópodes é bem comum a oviparidade, ou seja, eles botam ovos. A postura também tem uma grande quantidade de ovos, porque quanto mais ovos o animal tem, mais eficiente ele vai ser no processo reprodutivo. E aí, uma característica desse grupo que pode acontecer a partenogênese. O que é essa partenogênese? Nada mais é do que a formação de um indivíduo a partir de um óvulo, onde esse óvulo não foi fecundado. Por exemplo, os zangões. O zangão é o macho ali da abelha, né? A abelha rainha, para produzir zangão, ela não precisa fazer sexo. Ela não precisa trocar gametas. Ela induz os seus óvulos a se transformarem, a entrarem no processo embrionário e aí produzirem zangões. É como se os zangões fossem haploides. Fossem não, eles são haploides. Eles só têm o conjunto cromossômico da abelha rainha. Agora, a abelha precisa produzir outras rainhas ou operárias. Aí ela precisa fazer fecundação cruzada com o zangão. Para quê? Óvulo mais espermatozoide forma um indivíduo 2N, forma um indivíduo diploide. Então, as abelhas rainhas, as operárias, são diploides. Os machos não. Os machos são haploides, porque eles sofreram... A abelha rainha, então, sofreu partenogênese para produzir esse tipo de animal. Tá? E aí, rapidinho, falar um pouco sobre os grupos. Então, os insetos, né? É bem comum falar de insetos e lembrar de besouros, que nessa joaninha aí. O que o inseto tem, gente? Geralmente um par de asas, né? De 1 a 2 pares de asas. Tem um par de antenas, 6 pernas, né? 3 pares de patas. Tem abdômen, tem cabeça, tórax e abdômen. Então ela tem 3 segmentos corporais, digamos assim. Aqui algumas estruturas que esses animais têm, né? Eles têm então ali, ó, dá para ver o estômago, o cérebro, o ocelo, que é para percepção de luz. Ele tem um olho composto, então os insetos conseguem ver bem. São omatídeos. Cada olho composto é formado por centenas de omatídeos. A antena também, que serve até para percepção. Túbulos de Malpighi, perceba ali o cordão nervoso ventral, ovário, nesse caso seria uma inseto fêmea, né? Ânus, coração, enfim. Essas são as características principais que você pode encontrar em todo e qualquer inseto. E aí, uma coisa que é bem cobrada de inseto são os 3 tipos de desenvolvimento que o inseto pode ter. Nós temos insetos chamados de ametábulo, é um inseto que não sofre metamorfose, é um inseto que do ovo vai nascer um pequeno insetinho, ele só vai crescer até chegar na fase adulta. É que nem a traça dos livros. Essa traça do livro, ela sofre esse tipo de metamorfose. Hemimetábulo, o que acontece? Ele tem uma metamorfose incompleta, parcial. Então, do ovo nascem as ninfas, e aí as ninfas, por exemplo, aqui é o gafanhoto, né? Um grilo, um gafanhoto. Qual que é a diferença da ninfa para o adulto?
Geralmente as ninfas não têm asas e o adulto tem. Então, se você achar um gafanhoto só pulando, que sem asa, ele é um juvenil, é uma ninfa. Barata também é a mesma coisa. A barata anda primeiro, depois ela voa, tá? E aí, por último, aquele grupo que você tem o desenvolvimento total, a metamorfose completa, onde o juvenil é diferente do adulto. Então, aqui, ó, holometábulo. Então, exemplo da borboleta. Ovo, larva, que é a lagarta, né? Pupa e o adulto, que é a borboleta. É a mesma espécie, porém ele tem fases diferentes. Então, prestem bastante atenção, anotem isso aí, que isso é uma coisa que pode cair, que é um detalhe do grupo dos insetos. E aí, uma outra coisa, por que os insetos acabaram, então, colonizando bastante o ambiente? Gente, e aí um detalhe. Ele tem sistema circulatório? Tem. Aberto? Tem. Só que, ó, grave isso aí. Anote isso aí. O sistema circulatório dos insetos não participa das trocas gasosas. O sistema circulatório dos insetos não transporta gases. Por quê? Os insetos têm uma respiração chamada de traqueal. Eles têm uma abertura ali, o espiráculo, e aí tem uma traqueia, e essa traqueia se ramifica e está ligada em todos os tecidos. Ou seja, entra o oxigênio por difusão, sai o gás carbônico também por difusão, e o oxigênio vai direto para os tecidos. Ele não precisa entrar no sangue para ser distribuído. Isso é uma característica exclusiva dos insetos e dos miriápodes, que é a respiração traqueal. Tanto, gente, geralmente o pessoal usa o que para matar mosquito em casa? Não é um veneno em spray? Por quê? O veneno entra diretamente por esses espiráculos e vai diretamente para os tecidos do mosquito e mata o mosquito rapidamente, tá? É justamente por causa dessa respiração traqueal. Crustáceos, representado por caranguejos, siris, lagostas, camarões, enfim, tem toda uma variedade aí. E aqui só a morfologia externa do grupo, né? Um grupo que tem vários pares de patas, tem patas para movimentação, tem patas para natação, tem patas para manuseio do alimento. E esse grupo é interessante que eles têm 2 pares de antenas, e aí eles têm uma glândula verde, que fica bem aqui na região da cabeça, que essa glândula verde serve para quê? Serve para excreção. E olha a questão da tagmatização aqui, ó. Eles deixam de ter cabeça e tórax, e agora eles têm um cefalotórax. É a fusão de 2 tagmas. E o abdômen continua o mesmo. E lá no final, eles têm aqui urópodes, que são apêndices para quê? Para natação. Funcionam como se fossem 2 remos. E aqui, então, uma estrutura, uma morfologia já interna dos órgãos desse animal. Coração, gônada, intestino, ânus, esôfago, enfim. Todas as estruturas que nós podemos encontrar nesse tipo de animal. Tá? Quelicerados, essa imagem aí com essa aranha, você já consegue ver 2 estruturas pontudas ali embaixo, que servem então para ela introduzir um possível veneno, uma possível peçonha ali. Os quelicerados têm esse tipo de estrutura, seja para arrancar pedaços, que nem o escorpião, seja para introduzir as enzimas digestivas e o veneno, no caso da maioria das aranhas, seja para sugar sangue, que nem os carrapatos, mas isso caracteriza então o grupo dos quelicerados. Basicamente, eles também têm 2 tagmas só, que é o cefalotórax, o abdômen. Eles têm 8, na maioria das espécies, são 4 pares de patas. As aranhas, a maioria, tem as fiandeiras, né, que tecem aquela teia. Eles têm palpos, né, que são os pedipalpos, e as quelíceras. E aí, o que que acontece? O escorpião, ele acaba tendo um par de pinças para poder o quê? Manusear o alimento e capturar o alimento. Então, aqui a morfologia interna de uma aranha, rapidinho, só para a gente ter uma olhada. Eu sempre falo assim, quando vocês verem uma imagem dessa, pausa a aula e aí analisa, verifica as estruturas. Então, olha só que interessante aqui, ó, filotraqueia. Gente, isso aqui é um tipo de respiração encontrado nesse grupo. Esse grupo ele tem um pulmão chamado de foliáceo. Lembra uma folha? Então, aqui o ar entra e aqui nesses espiráculos, nessas aberturas, passam vasos sanguíneos. Então, o ar entra por buracos e aí ele cai dentro da corrente sanguínea, tá? Aqui, ó, glândula de seda, as fiandeiras, enfim, ovário, né, espermateca, onde ela vai armazenar espermatozoide de outra aranha, nesse caso aqui elas são dioicas, tem a aranha macho e a aranha fêmea. Geralmente a aranha fêmea é maior que o macho, inclusive algumas espécies até comem o macho depois da cópula. E aí, por último, o grupo dos miriápodes. Galera, miriápode
é o grupo que tem dezenas de patas. E nós temos dois grupos. Ali em A, eu tenho a morfologia externa de uma lacraia, e ali em B, eu tenho a morfologia externa de um piolho de cobra. Qual que é a diferença dos dois? Gente, o A, ali, que é a lacraia, é um grupo de animal carnívoro. O B, geralmente, é um grupo de animal detritivo. Eles trabalham com decomposição, absorção de nutrientes, enfim, são bem inofensivos. A lacraia, ela tem o primeiro par de patas, acabou se transformando numa estrutura chamada de forcípula, que é justamente para introduzir um veneno para paralisar sua presa. Eu tenho uma foto agora que vai mostrar bem isso. Então, esses dois animais, eles estão bem semelhantes aos insetos. Respiração traqueal também. Então, se você jogar um spray aí, um veneno em spray, você mata esse bicho, tá? Apresenta a mesma estrutura excretora, que são os túbulos de Malpighi. Então, são esses dois animais aqui, ó. Como que eu sei quem que é quem? Quilópode, né? São as lacraias. Olha aqui a forcípula bem aqui, ó. E os diplópodes. Gente, quilópode, se você olhar aqui, ó, ele tem um par de patas por segmento só. Os diplópodes não. Os diplópodes já tem 2 pares de patas por segmento. Olha só que interessante essa diferença então entre os dois grupos. Galera, e aqui agora, ó, eu vou tirar aqui rapidinho só para você anotar, ó, divisão do corpo, tagmose, né? Quais são essas divisões encontradas nos diferentes grupos? E aí eu peço que você pause a aula e faça uma tabelinha no seu caderno aí e anota isso aqui, porque isso determina tudo para mim aqui, ó. Eu tenho insetos, crustáceos, aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. E ali eu tenho, então, tagmas, número de pernas, número de antenas, respiração, excreção e o habitat. E aí, então, eu peço que você pause a aula e faça essa tabelinha, que vai ser uma forma de você aprender esse conteúdo e se dar bem no Enem. Beleza? Então, para fechar, vamos resolver aqui exercícios. Alguns exercícios, rapidinho. Olha só. Foram analisados 2 insetos, designados por A e B, com as seguintes características. A. O inseto A, então, apresenta 2 pares de asas, tem aparelho bucal triturador e é hemimetábulo, ou seja, ele tem a metamorfose incompleta, parcial. O jovem é igual ao adulto, só uma pequena diferença. Né? Letra B. O B, quer dizer, o inseto B, apresenta um par de asas, tem aparelho bucal picador e é holometábulo. Os insetos A e B, anteriormente referidos, podem ser respectivamente. E aí você vai ficar confuso, gente, o que é hemimetábulo, o que é holometábulo. Vou dar uma dica. Desses dois, picador é o segundo, né? Você vai olhar ali, ó. Formiga, barata, besouro, pernilongo, pernilongo. Ah, professor, com certeza picador, mosquito da dengue não pica a gente? Então, o pernilongo é esse picador. Se você pensar com essa ideia, com esse princípio, você vai acertar. Por quê? Gente, porque o inseto picador é o tipo de... o animal ele vai ter aquela estrutura para sugar. Se for fêmea, sangue. Se for macho, a seiva das plantas. Então, o mosquito, ele tem ovo? Tem. Ele tem larva? Tem. Tanto que o pessoal fala, vamos acabar com as larvas do mosquito da dengue. Sim. Ele tem o casulinho? Tem. E ele tem um adulto diferente do juvenil? Tem. Então, ele é holometábulo. Ou seja, metabolismo total, metamorfose total. Olha só a letra E, então. Borboleta e pernilongo. Gente, a borboleta também é a mesma coisa que o pernilongo. Ovo, larva, pupa e borboleta. Então, gente, qual que é a resposta? Letra D, gafanhoto e pernilongo. Por quê? Formiga é holometábulo, tá? Barata é hemimetábulo. Mosca e besouro são holometábulos. Tranquilo? E para fechar, anelídeos e artrópodes possuem características anatômicas e fisiológicas comuns, o que reforça a hipótese de parentesco evolutivo entre esses grupos de invertebrados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente 2 dessas características comuns. O que o anelídeo e o artrópode têm em comum? Letra A. Cordão nervoso dorsal e respiração cutânea. Nós vimos que os insetos têm vários tipos de respiração, tá? Mas não é uma coisa em comum entre eles. Letra B. Cordão nervoso ventral e corpo segmentado. Professor, eu acho que é essa aí, hein? Ó, segmentado, você falou que anelídeo, artrópode cordado tem em comum. Pode ser. Beleza. Letra C. Vaso sanguíneo dorsal e respiração traqueal. Não, anelídeo não tem
Não tem isso, professor? Letra D. Vaso sanguíneo ventral e corpo segmentado. E agora? Gente, olha só, a alternativa que apresenta a mente duas dessas características comuns aos dois grupos, tá? Cordão nervoso ventral e corpo segmentado. Beleza, galera? Então por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Não se esquece de inscrever no canal aí, clicar no sino para receber as notificações. Abraço e até a próxima aula de zoologia. Valeu!